Ei, como vocês estão? Tudo bem? Bora bater um papo para mulheres. Esse é para mulheres com mais de 50. Eu tenho certeza que para a maioria de vocês, assim como tem sido para mim, né? Eu identifiquei algumas mudanças assim bem específicas depois que eu fiz 50 anos. A primeira delas que começou a me incomodar bastante foi o esquecimento. Gente, muitas. Esquecendo uma coisa atrás da outra. Toda hora eu esqueço. Às vezes eu saio do quarto para a cozinha para pegar alguma coisa e aí eu falo, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? No trabalho, né? Eu sou representante comercial, então assim, às vezes eu achava que tinha respondido um cliente no WhatsApp e quando eu via não tinha respondido. Coisas que eu era bem metódica, assim, começaram a falhar. Outra coisa que eu comecei a sentir foi um cansaço absurdo, assim, muito cansada. Eu já acordava cansada, já acordava, digamos assim, com o jogo perdido já, sabe? Não queria nem ir para o trabalho, muito, um cansaço absurdo. Tudo que eu fazia me desgastava muito. A minha mente, né, minha cabeça cansada, era um cansaço que não passava. Se eu passasse o fim de semana inteiro deitada, dormindo, na segunda-feira minha cabeça estava ainda pesada, muito cansada. E além disso, a perda de sono. Eu sempre fui uma pessoa que dormi muito bem. Sempre. Nunca tive problema para dormir, nunca precisei tomar remédio para dormir. E não que eu não pegasse no sono, mas quando dava. Isso ainda tem. 3:30, 4 horas da manhã, eu abri o olho e aí não conseguia mais dormir. Os calores são recentes, né? Eu comecei mesmo com esse cansaço absurdo e com essa perda de sono. E outra, irritada. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito de boa. Sempre, nunca fui de levantar o tom de voz. Sempre fui a pessoa do deixa disso, do vamos conversar, do é, sempre muito equilibrada. Ah, todo mundo falava isso. Você é muito equilibrada, você sabe o que dizer, você sempre tem a palavra certa. E meu marido sempre foi o mais esquentado. E eu comecei a perder o controle, assim, sabe? Em alguns momentos tinha coisas que me irritavam muito. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Para piorar essa questão, logo quando eu fiz 50 anos, que estavam começando esses sintomas, né, que eu comecei a sentir isso, eu mudei de cidade. A gente resolveu se mudar de Belo Horizonte para Curitiba, na verdade para São José dos Pinhais, que é onde a gente mora, que é onde tem o aeroporto. E por que essa mudança? Eu trabalho numa empresa aqui já há 8 anos, home office. Sempre trabalhei de Belo Horizonte, mas eu vim a Curitiba muito. Pelo menos uma vez por mês eu passava aqui uma semana, mas era sempre do hotel para o trabalho, do hotel para o trabalho, para fechamento de mês, essa questão de meta. E nos últimos anos, como eu atendi uma região muito grande que é Minas e Rio, viajar em Minas de carro é complicado porque as distâncias são muito longas e eu comecei a ter muita dificuldade de estar sempre visitando os clientes. Meu marido, como também trabalhava viajando, mas com, né, um produto que não exigia dele tanta constância no cliente, era bem mais tranquilo, ele começou a me ajudar, porque eu sou PJ. E começou a dar muito certo. Ele começou a trazer vendas que eu não conseguia, ele começou a trazer produtos que eu também não conseguia vender no cliente. E isso fez que a gente tivesse, né, um resultado que realmente foi um resultado excelente. E a empresa, ela estava abrindo um braço novo com uma parte de tecnologia. E você sabe, hoje mão de obra está muito difícil. E eles fizeram uma proposta para o meu marido de que, né, mas se ele aceitasse essa proposta, precisava ser presencial, não dava para ser home office igual a mim. Nesse meio tempo, a gente já estava pensando em mudar de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte estava uma cidade
muito caótica, um trânsito muito pesado. A gente estava achando uma cidade muito violenta, uma cidade cara para se morar. Então a gente já estava se mexendo, pensando em se mudar para o interior. A gente estava pensando até interior de São Paulo, ficava meio no meio do caminho ali de Minas e Curitiba. Então, assim, a mudança já estava na nossa cabeça, a gente já sabia que queria se mudar. A gente veio passar um mês aqui para bater o martelo, para ver se era isso mesmo, e assim a gente fez. Quando a gente bateu o martelo, a gente tinha dias para mudar, tipo assim, a gente tinha um mês. E aí eu morava em casa em Belo Horizonte, eu falei, não, eu vou mudar para cá, mas eu quero casa. Eu tenho 2 cachorros, eu não vou me adaptar em apartamento de jeito nenhum, eu quero morar numa casa. E aluguel aqui é bem complicado, ainda mais de casa. Apartamento se acha muito, mas casa era bem difícil e tinha pouca opção, pouca oferta. A gente correndo para alugar uma casa. Eu vi uma casa pelas fotos, achei linda. O Luiz que teve que ir lá visitar porque eu não consegui sair da empresa para ver. Eu estava num dia de muito tumultuado de trabalho. E basicamente pelas fotos eu aluguei a casa. Bom, com casa alugada a gente tinha que correr atrás da mudança. Eu mudei uma vez só durante todo o tempo que a gente está casado. E uma época que a gente não tinha nada. No começo do nosso casamento a gente tinha 2 quebrados. Não tinha basicamente nada. Então foi uma mudança que a gente foi fazendo aos pouquinhos. Era de bairro só. E foi. A gente tinha um amigo que tinha uma van, ele que levou geladeira, essas coisas. Foi uma mudança muito tranquila. Para cá, de um estado para outro, e já com um acúmulo de vida aí de mais de 15 anos, aí o negócio foi mais punk. Foi uma mudança cansativa. A gente se mudou trabalhando, praticamente em fechamento de mês, praticamente, e tendo que fazer todas as despedidas lá em Belo Horizonte das pessoas que a gente, né, foi todo um pego de surpresa com a nossa mudança para cá. A gente também fez tudo meio sem falar para ninguém mesmo, a gente só avisou quando estava tudo resolvido e a gente já tinha pouquíssimo tempo. E caio eu aqui numa casa que eu aluguei só por foto, num frio que tinha começado, a gente se mudou bem no finalzinho de maio, início de junho, que já começa um frio aqui pesado que eu não estava acostumada, por mais que eu vinha aqui todos os meses por uma semana, eu ficava hospedada num hotel que tem um quarto quente, que tem um chuveiro maravilhoso. Eu vinha bem, né, quentinha, ficava lá dentro do trabalho, era, né, basicamente se fosse num restaurante, alguma coisa assim, mas nada assim, tanto que eu falava, nem é tão frio assim. Mas vir para o inverno, uma cidade nova, numa casa que você não conhece, que a gente foi descobrindo todos os BOs da casa, que não eram poucos. A casa realmente tinha um jardim lindo, mas de resto nada nela funcionava direito. A casa era gelada, o chuveiro era 110, isso era uma coisa que nem passava pela cabeça da gente, que precisava que ter um chuveiro 220 ou a gás, né? Então, o chuveiro que não esquentava, a caída de água era pouca. Para tomar banho, a gente colocava um aquecedor dentro do banheiro. Tinha que ser um tomar banho depois do outro, porque, nossa, e a gente não conseguia dormir no quarto, porque era geladíssimo. A gente só dormia na sala, com as cachorras todas no sofá, porque a gente ficava com dó, que elas também estavam se adaptando no... Enfim, foi um BO. Mas, né, você tem que se adaptar numa cidade que eu conheci só as pessoas de trabalho. Não conhecia ninguém além disso. E é uma cidade completamente oposta a Belo Horizonte. Belo Horizonte, o mineiro, ele é receptivo, recebe em casa. Eu sou de uma família enorme, de 9 irmãos. Então, minha casa vivia cheia. Aqui, as pessoas não são de se relacionarem assim, não são mesmo. E eu tinha eu tenho muitas amigas ainda queridas, mas eu participava de muitos eventos em Belo Horizonte. Eu tinha minha confraria de vinho, tinha as meninas da low carb, tinha várias turmas, assim, sabe? Então, assim, eu sempre estava fazendo alguma coisa independente do meu casamento, assim. Eu e o Luiz, a gente sempre teve uma vida muito ativa junto, mas a gente tinha esses momentos, assim, que a gente fazia. Era onde eu extravasava.
E quando a gente estava trabalhando junto em BH, o Luiz estava sempre viajando, então a gente se via no fim de semana. Então imagina, mudando para uma cidade nova, chegando bem no inverno, bem frio, a casa nada funcionava. Outra, eu trabalhei na empresa por muitos anos, mas eu via as pessoas uma vez por mês. E aí eu comecei a ver os problemas da empresa também com uma lente de aumento, assim, sabe? Que também, de longe, eu não tinha muito essa percepção. Eu e o Luiz trabalhando junto o dia inteiro. Era só nós dois, nós dois, nós dois. Eu comecei a sentir todas essas coisas da menopausa. Eu estava me sentindo sozinha, porque minha família, estava todo mundo longe, eu não tinha com quem conversar essas coisas, porque eu achava que o Luiz não ia entender, né? Então, assim, estava tudo muito intenso e eu trabalhando que nem uma louca, porque a minha meta estava altíssima. A gente estava assim, o Luiz não estava mais trabalhando comigo, ele estava dedicando pro projeto dele novo. Então, assim, eu estava enlouquecida. E ainda comendo feito uma louca, porque eu estava comendo toda essa ansiedade, comendo toda essa tristeza, toda essa. Eu comia e bebia vinho para esquentar e comia para poder extravasar. O que aconteceu? Eu engordei 12 quilos. Então, além de tudo que eu estava sentindo, eu ainda estava enorme, me achando horrorosa, me achando muito feia. Todas as roupas que eu colocava não ficavam boas. E eu fui murchando, assim, sabe? Murchando de um jeito. Nossa, não sei nem explicar. Mas realmente o meu cansaço, a minha. Tava no rosto, assim, sabe? Eu tava uma pessoa pesada. Pesada mesmo. E teve um dia. Aí eu falei: não, vou mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu resolvi entrar numa academia e olhei um personal trainer e fiz também um contato muito superficial, só queria tomar uma ação, fazer alguma coisa. E o Luiz, eu falei, tem uma aula hoje, mas tá aula de quê? Eu contratei um personal. O custo, quanto que custou? Aí ele me perguntou assim, você combinou com ele os dias que você viaja, a gente viaja muito a trabalho. Os dias que você viaja de repor essas aulas, ele falou que não tem como repor. Eu falei, mas como assim? Você aceitou? Tipo assim, ele começou a me questionar um monte de coisa. E aquilo foi assim a gota d'água. Eu tive uma crise de burnout, que foi assim, uma coisa que eu nunca pensava que eu ia me ver tendo, achando que me conhecia, porque eu sempre fui muito controlada, né? Muito serena, muito. E eu me vi esperneando que nem uma criança no chão, chorando, gritando e falando um monte de coisa. Mas assim, botei tudo pra fora de um jeito muito ruim, né? Eu esperei chegar. Não sei se eu esperei chegar, eu tive uma crise. E ali eu entendi que eu precisava me cuidar. Eu fiquei sem ir trabalhar alguns dias. O Luiz, né, comunicou isso ao dono da empresa e ele me indicou um médico, que é com quem eu tô até hoje. E eu fui nessa consulta, ele me pediu milhões de exames e a gente descobriu que tinha hormônio que nem produzia mais. Realmente o negócio estava feio. E ele ainda falou comigo: Nossa, eu fico admirada de você estar conseguindo levantar para ir trabalhar, porque realmente do jeito que está aqui não tem como. Você está totalmente desregulado. E aí eu entendi o quanto a gente é hormônio, né? O quanto a gente precisa ter esse olhar, o quanto a gente precisa entender que a gente não tá ficando louca, que eu tô perdendo a noção das coisas. Não é isso, né? A gente realmente precisa ter cuidado com isso nessa fase da vida. E graças a Deus eu consegui, né, fazendo a suplementação, eu consegui ir para academia, consegui perder peso, consegui começar a me sentir mais à vontade, porque a gente vai tendo muita perda quando a gente se olha no espelho,
né? Você começa a ver as coisas não estão mais lá no lugar que elas estavam. Então isso também vai causando uma insegurança. Então eu fui me encontrando ali nesse momento. E tá sendo muito legal, assim, porque eu tenho me achado mais bonita, tenho me achado mais produtiva, eu tenho me achado mais interessada, eu voltei a ler muito, coisa que eu não fazia, eu voltei a ter interesse por coisas que eu não tinha mais. Eu e o Luiz, o nosso casamento melhorou muito, porque a gente começou a fazer alguns combinados, né, para que o trabalho não nos atrapalhasse no nosso casamento, porque uma relação de muitos anos, né? A gente estava aqui sozinho, então era um pelo outro mesmo. A gente antes viajava muito, nós dois, porque a gente tinha com quem deixar as cachorras, e aqui também a gente começou a não poder fazer isso mais, porque a gente não tinha com quem deixá-las sempre, tinha que deixar no hotelzinho, na creche, e eu ficava com dó de deixá-las, porque lá a gente sempre deixava com as irmãs do Luiz, ou com a minha sobrinha, sempre tinha alguém que era familiar para elas, e eu sofria mais que elas. Mas assim, depois de 2 anos, eu falo que não me arrependo de jeito nenhum da mudança. Nossa vida aqui melhorou muito. A gente se ajustou nessa questão. Eu sinto muita falta dos meus amigos lá, da minha família, mas a gente se ajustou a isso. Para o nosso casamento foi muito bom, porque a gente passou realmente a olhar mais para o outro, né, um para o outro, a ver mais as necessidades um do outro. Para a gente como família foi muito importante. A gente teve um ganho. A gente já conseguiu comprar um apartamento aqui, a gente conseguiu trocar de carro, a gente conseguiu fazer um monte de coisa que lá em Belo Horizonte a gente tinha meio estagnado. Então fazer esse movimento fez muito sentido para a nossa vida, assim. Então eu não me arrependo. Foi uma mudança muito poderosa, mas ela me jogou lá no fundo do poço e me trouxe uma nova Jaqueline, né? Uma nova pessoa. É como se eu tivesse começado a viver de novo, assim. Com, eu tenho tantos planos, tanta coisa que eu quero fazer. Essa questão de vir pro digital, de estar falando aqui com vocês agora, contando um pouco da minha vida, isso foi, para mim, transformador, sabe? É como se, imagina, eu sempre fui a que assistia, nunca imaginei que eu poderia ser protagonista também. Então, tá sendo maravilhoso. Eu posso depois contar mais detalhes, para esse vídeo não ficar super longo, mas dizer que estamos juntas. Fala aí se também você já passou, né, ou tem passado por essas questões aí da menopausa, dos 50 anos, quais são as mudanças e que a gente ainda tem muita coisa para viver. Para mim tá tudo sendo muita novidade, eu tô mergulhando em coisas que eu não imaginava mergulhar e que eu tô amando. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse bate-papo. E comenta aí pra gente poder trocar uma ideia